Sérgio sempre acreditou que o sucesso era a única coisa que importava na vida. Quando era mais jovem, ele via os homens bem-sucedidos da sua cidade e pensava consigo mesmo: se eu tivesse o que eles têm, minha vida teria um propósito. Foi com esse pensamento que ele entrou no mercado imobiliário, um campo onde tudo parecia possível para um homem com ambição e inteligência. Ele começou pequeno, mas logo foi ganhando espaço. As pessoas ao seu redor viam seu potencial e ele não perdia tempo. As negociações que antes eram apenas possibilidades se tornaram negócios concretos. Aos 30 anos, ele já possuía casas luxuosas, carros imponentes e uma conta bancária cheia. Mas apesar de todo o sucesso, algo dentro dele parecia vazio, como se a felicidade fosse uma miragem que ele nunca poderia alcançar. Em casa, Teresa, sua esposa, tentava preencher esse vazio com amor, mas Sérgio estava ausente, sempre mais focado nas negociações, na próxima grande compra e venda. Ele se afastava de tudo o que era pessoal. Seus filhos cresciam e ele mal notava. Ele estava perdido no mundo das riquezas e do poder. Mas o que ele não percebia era que o preço por todo aquele sucesso já estava sendo pago de formas sutis. Teresa já não o reconhecia mais. E ele, por sua vez, mal se via refletido no espelho. Ele estava se tornando alguém que nunca imaginara ser. Então, um dia, tudo desabou. Uma sexta-feira, como qualquer outra, começou com boas notícias. Uma venda importante que traria ainda mais prestígio e poder para sua carreira. Mas, quando ele chegou em casa, encontrou algo que jamais imaginara. A casa estava vazia. Teresa tinha ido embora. Ela havia deixado uma carta. Sérgio, com o coração apertado, abriu as palavras escritas à mão. Cada letra parecia um golpe. Ela não suportava mais viver com ele. A indiferença dele, o afastamento, o egoísmo. Teresa já não via mais sentido em continuar ali. Você vai perder tudo, Sérgio, e vai ser só você e o vazio, ela escreveu. Ele sentiu o chão sumir sob seus pés. Ela estava certa. Ele havia trocado tudo pelo sucesso e agora estava sozinho. Nos dias que se seguiram, ele tentou salvar o que restava, mas o desastre não parou por aí. Seus negócios começaram a desmoronar. O mercado imobiliário, que antes parecia seu império, agora era um campo de escombros. Cada decisão, que antes parecia certeira, agora se transformava em erro. Os credores ligavam, os amigos se afastavam e Sérgio se via afundado nas dívidas, sem saída. Foi em uma dessas noites sombrias, quando ele já não sabia mais o que fazer, que o encontrou. Ele estava em um bar decadente, onde a dor e o álcool pareciam ser os únicos companheiros fiéis. A fumaça do cigarro pairava densa no ar. E ele sentia o peso da solidão esmagando sua alma. Foi então que o homem apareceu. Era uma figura estranha, com uma aura que parecia escura e hipnótica. Seus olhos profundos como um abismo pareciam enxergar através dele. Ele se sentou à sua mesa, sem ser convidado, como se já soubesse tudo sobre Sérgio, como se tivesse estado ali o tempo todo, esperando. Eu sei o que você perdeu, Sérgio. Eu sei o que você quer. E eu posso te dar tudo de volta, tudo o que você já teve. E mais, disse o homem com uma calma que parecia sobrenatural. Mas há um preço, é claro. Sérgio, já sem forças, sem mais esperança, olhou para o estranho. O homem o observou por um momento, como se estivesse avaliando cada pedaço de sua alma. E então falou. Eu posso te dar o poder, a riqueza, a vida que você sempre quis. Mas para isso, você precisará me dar o que é mais valioso, sua alma. No fundo, Sérgio sabia que aquela oferta não era apenas uma metáfora. Ele sentiu uma sensação estranha, um tipo de arrepio, mas a dor da perda era tão grande que ele não pensou duas vezes. Ele queria ter tudo de volta. Ele queria o controle, o poder, e ele faria qualquer coisa para retomar o que perdeu. Eu aceito. No dia seguinte, algo mudou.
Quando Sérgio acordou, parecia ter sido revitalizado. A exaustão, a dor, o vazio que ele sentia antes haviam desaparecido. O que ele não sabia era que o pacto tinha começado a surtir efeito. O mercado imobiliário, que antes era um campo de falência, agora era sua mina de ouro. Cada negociação parecia fluir com facilidade. As dívidas desapareciam. Ele estava de volta ao topo, mais poderoso do que nunca. Mas apesar de toda a glória, algo dentro de Sérgio ainda estava faltando. Ele se via conquistando tudo novamente. O luxo, o respeito, o poder, mas ao mesmo tempo começava a se sentir mais vazio. O que era prazeroso antes, agora parecia algo frio, sem emoção. Os homens que antes olhavam para ele com inveja, agora o tratavam com uma reverência quase supersticiosa. Mas Sérgio sabia que não eram os outros que o admiravam, era o poder que ele tinha, era o poder do pacto. Sérgio sentia que sua vida, embora cheia de riqueza e status, estava cada vez mais afastada daquilo que ele realmente queria. No fundo, ele sabia que a felicidade, ou algo que se assemelhasse a ela, parecia estar fora do seu alcance. O brilho do sucesso não era suficiente para preencher o vazio interior que ele carregava. Foi então que ele conheceu Clara. Ela não era como as outras mulheres. Clara era diferente. Ela tinha uma fé inabalável, uma presença serena que Sérgio nunca tinha experimentado antes. Ela não se impressionava com sua riqueza ou com a imagem que ele projetava. Ao contrário, ela o olhava com uma espécie de desdém silencioso. Para ela, ele era apenas mais um homem que havia se perdido no mundo do poder e da vaidade. Mas havia algo nela que Sérgio não conseguia resistir. Uma pureza que parecia faltar em sua vida, algo que o atraía de forma inevitável. Ele estava acostumado a conquistar tudo ao seu redor, mas Clara parecia imune a esse poder. Ela o desafiava. E isso era exatamente o que ele queria. Ele precisava de alguém como ela em sua vida. Precisava provar para si mesmo que poderia conquistar até mesmo sua resistência. Clara, por sua vez, não conseguia ficar indiferente a ele. Apesar de seu desprezo por sua vida, algo nela não conseguia se afastar completamente de Sérgio. Ela via a dor oculta em seus olhos, a tristeza disfarçada sob a fachada de poder. E no fundo, ela acreditava que poderia ajudá-lo, mesmo que isso fosse uma tarefa quase impossível. Ela se apaixonou por ele, mas não sem um certo conflito interior. Para Clara, a fé e os princípios eram a base de tudo. E ela sabia que estar com ele significava lidar com os demônios do seu passado, aqueles que ele tentava esconder a todo custo. A relação deles tornou-se uma montanha russa de sentimentos. Clara tentava resgatar a humanidade de Sérgio, enquanto ele tentava convencê-la de que ele não era o monstro que ela via. O atrito entre eles era constante, mas, ao mesmo tempo, havia uma conexão que os atraía e os afastava, como se fossem dois polos opostos tentando se encontrar. O tempo passou e, com ele, os dilemas internos de ambos aumentaram. A presença de Clara em sua vida foi um desafio para Sérgio. Ele tentava mudar, mas as sombras do pacto ainda o consumiam. Ele estava preso entre dois mundos, o de um homem que queria se redimir e o de um homem que havia feito um pacto com forças além de sua compreensão. Então, o inusitado aconteceu. Clara ficou doente. A doença surgiu de forma súbita e sem aviso, como uma sombra inesperada que tomou conta de sua vida. O diagnóstico foi rápido e implacável. Uma doença rara e incurável que consumiu a vitalidade de Clara de forma impiedosa. Para Sérgio, isso foi um golpe devastador. Ele não sabia o que fazer com aquela dor. Por mais poderoso que fosse, ele não tinha controle sobre a doença de Clara. Ele tentou todos os tratamentos, buscou médicos, mas nada parecia funcionar. A vida que ele havia conquistado estava sendo devorada pela morte que se aproximava lentamente. Ele se viu impotente.
Os anos de sucesso, riqueza e poder não foram suficientes para impedir a tragédia que se abatia sobre ele. Clara, a mulher que ele amava de uma maneira que ele ainda não entendia completamente, estava sendo tirada dele, e ele não podia fazer nada para salvar sua vida. À medida que Clara foi piorando, o relacionamento deles se transformou. Ela começou a se afastar, não por falta de amor, mas pela dor de saber que não havia mais tempo. Ela sabia que a morte estava próxima, e ela também sabia que não podia mais mudar o que havia acontecido com Sérgio. Ela aceitou a tragédia com a mesma calma com que havia aceitado o amor dele, mas isso não impediu o sofrimento de ambos. Sérgio começou a reviver as escolhas que fizera. Ele olhava para Clara, agora frágil, e se perguntava se tudo o que ele conquistara valia a pena. Se ele tivesse feito escolhas diferentes, se tivesse investido mais no que realmente importava. Mas já era tarde. Ele sabia que o pacto estava cumprido. Não havia mais como voltar atrás. Clara faleceu em uma manhã fria de outono. Sérgio, devastado pela perda, sentiu como se o mundo tivesse parado. Ele ficou ali, imóvel, olhando para o vazio. A dor de perder a mulher que ele amava foi mais profunda do que qualquer dor que ele já tivera. Mas o pior ainda estava por vir. Após a morte de Clara, Sérgio sentiu como se sua vida tivesse perdido completamente o sentido. A dor era esmagadora e ele se sentia perdido, incapaz de lidar com o vazio que tomou conta de seu ser. O pacto, que inicialmente lhe havia dado poder e riqueza, agora parecia uma sentença de condenação. Ele já não se importava mais com o que o diabo lhe havia prometido, porque o que ele mais queria já estava perdido. Mas as sombras não desapareceriam tão facilmente. Enquanto ele tentava encontrar algum consolo em sua riqueza, um novo golpe o atingiu. Os filhos que ele ainda tinha começaram a adoecer. A doença que consumira Clara se espalhou rapidamente. Era como se uma maldição o seguisse, levando embora tudo o que ele mais amava, um por um. Sérgio fez de tudo para tentar salvar seus filhos. Ele procurou os melhores médicos, experimentou tratamentos exóticos, mas tudo foi em vão. Em pouco tempo, os filhos de Sérgio também se foram, um após o outro, até restar apenas o vazio, um silêncio profundo e insuportável em sua casa. Agora Sérgio estava completamente sozinho. A casa, antes cheia de risos e vozes, estava vazia, e ele se encontrava diante de um vazio tão profundo que nada mais poderia preenchê-lo. Ele olhava para o espelho e não reconhecia o homem que via ali. O que ele havia se tornado? Um homem de poder e riqueza, mas completamente vazio por dentro. Ele sabia que o diabo estava cumprindo sua parte no pacto, que ele não poderia escapar do preço que pagara por tudo o que conquistara. O tempo passou, mas a sensação de que o fim estava próximo nunca o deixou. Sérgio sentia nas profundezas de sua alma que o momento da cobrança estava se aproximando. Ele sabia que não havia mais escapatória, que o diabo viria buscar o que lhe era devido. O pacto que ele fizera quando estava desesperado agora se tornara uma condenação. Certa noite, enquanto ele estava sozinho, sentado na sua cadeira favorita, com um copo de uísque nas mãos, ele sentiu uma presença. Era uma sensação indescritível, algo que ele não conseguia colocar em palavras, mas que sabia, em sua essência, que era o que ele temia. O diabo estava vindo. O vento começou a soprar mais forte, como um presságio. A luz das velas se estendeu, criando sombras que dançavam pelas paredes, como se algo estivesse prestes a acontecer. Sérgio se levantou, nervoso, com as mãos suadas. Ele sabia o que estava por vir. Sabia que o momento da cobrança finalmente havia chegado. Ele olhou para os cantos escuros da sala, esperando que a figura que ele temia surgisse. Mas nada aconteceu. A sala estava silenciosa, exceto pelo som do vento lá fora e o bater de seu próprio coração. Ele se aproximou da janela e olhou para a rua deserta. Mas então,
ele ouviu uma voz baixa, profunda e conhecida. Era a voz do homem com quem ele fizera o pacto. Sérgio! Disse a voz, como se já estivesse dentro dele, ecoando em sua mente. Você sabia que este momento chegaria. O que é meu, eu venho buscar. Sérgio sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele não conseguia mais se mover. Estava paralisado pela presença que sentia ao seu redor. O homem, o diabo, apareceu na porta da sala, envolto em uma fumaça densa que o cercava como uma nuvem negra. Seus olhos eram profundos e hipnóticos, e sua presença esmagadora. Você teve tudo o que quis, Sérgio. Disse o diabo, com uma voz que parecia arrastar a alma para a escuridão. Você quis poder, riqueza, status. Eu te dei tudo isso. Mas agora chegou a hora de pagar. Sérgio, agora consciente de que não havia mais como escapar, fechou os olhos. Ele sentiu uma mistura de medo e aceitação. Ele sabia que o preço da sua alma não seria pago apenas por ele, mas por tudo o que ele amava. O diabo tinha vindo para levá-lo, mas não apenas ele. Eu estou pronto para ir, disse Sérgio, com uma voz rouca. Ele não tinha mais forças para lutar. Não havia mais nada que ele pudesse fazer. O diabo aproximou-se lentamente de Sérgio e antes que ele pudesse entender o que estava acontecendo, ele sentiu uma dor insuportável em seu peito. Não era física, mas emocional. Como se cada pedaço de sua vida estivesse sendo arrancado dele. Como se ele estivesse sendo puxado para um abismo sem fim. Ele sentia a escuridão envolvê-lo e o mundo ao seu redor começou a desmoronar. No último momento, antes de se entregar totalmente, Sérgio olhou para a janela, para a noite escura lá fora. Lembrou-se de Clara, de seus filhos e da vida que poderia ter tido se tivesse feito escolhas diferentes. Ele se perguntou pela última vez se a vida que ele levou valeu a pena, mas não havia respostas, só o silêncio. E então, ele se foi. A casa permaneceu em um silêncio profundo e absoluto, como se a própria vida tivesse sido drenada dela. Nada mais parecia ter sentido. A casa, antes cheia de ruídos e risos, agora estava vazia, desprovida de alma e de propósito. O vazio era absoluto. O diabo, como um mestre que cumpre o que promete, não desapareceu imediatamente. Sua presença permaneceu por um tempo, como uma sombra, insustentável e opressiva. Mas ninguém sabia disso, pois ninguém estava mais ali para testemunhar. Os antigos bens de Sérgio, suas riquezas, suas propriedades, tudo foi tomado de volta. O que ele acumulou ao longo de sua vida desapareceu sem deixar vestígios, como se nunca tivesse existido. Nenhuma lembrança de sua vida anterior, nenhuma marca do sucesso, da glória ou da tragédia. Tudo o que restou foi a perda irreparável da alma e daquilo que ele mais prezava. Nos dias que se seguiram, a cidade ainda falava sobre o homem que tivera tudo, que perdera tudo e que agora não passava de uma sombra nas páginas dos jornais. Ninguém sabia, claro, da verdadeira natureza do pacto, da promessa feita e do preço pago. Tudo o que restou foi uma história de um homem que subiu até o topo e depois caiu, como tantos outros. Mas a diferença era que ele fizera um acordo com forças que estavam além da compreensão humana. O diabo, no entanto, não deixou de cumprir a sua parte. O que foi dado foi tomado, e Sérgio agora estava onde sempre deveria estar, no abismo. Mas o que aconteceria depois? Isso ainda estava por vir. O pacto não era apenas sobre o fim de uma vida, era sobre algo muito maior, algo além do alcance da humanidade. O que Sérgio não sabia era que o pacto não havia terminado. Embora ele estivesse no abismo, a verdadeira natureza da troca não havia sido concluída. O diabo leva o que é seu, mas o sofrimento, o arrependimento e o desespero não acabam. A alma de Sérgio agora estava marcada, para sempre perdida, mas sua jornada de sofrimento não havia terminado. O preço pago não era uma única vida, mas a condenação de sua existência eternamente atormentada.
Mas afinal, o que Sérgio aprendera? Ele teve tudo, sim, mas perdeu tudo também. Poder, riqueza, prazer, todos esses eram bens materiais, efêmeros. O que ele nunca entendeu até o fim era que a verdadeira força de um homem está em suas escolhas, em sua humanidade, em sua capacidade de amar e se redimir. Agora, ele estava perdido no eterno vazio, não porque a vida o tivesse falhado, mas porque ele mesmo se perdera ao longo do caminho. O diabo havia cumprido seu papel, mas também deixara uma lição para aqueles que ainda estavam vivos. O preço do poder nunca vale o que ele aparenta. A alma humana é mais valiosa do que qualquer coisa que se possa acumular. O pacto de Sérgio havia sido selado e ele agora pertencia ao abismo, mas talvez ainda restasse um pouco de esperança. O pacto havia sido cumprido, sim, mas a história não havia terminado completamente. Talvez o fim de uma vida seja, de alguma forma, apenas o começo de outra. Ninguém mais saberia de Sérgio, o homem que teve tudo e perdeu tudo. Sua história, marcada por escolhas fatais e arrependimentos silenciosos, ecoaria nas sombras. Mas quem vive verdadeiramente, quem entende as profundezas da alma humana, pode aprender com os erros de outros. A história de Sérgio é um aviso, um lembrete do preço que se paga quando se troca a alma por qualquer coisa que o mundo oferece, pois o que se ganha com poder e riqueza pode ser perdido em um único erro, mas o que se perde no caminho pode nunca mais ser recuperado.